E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma série nova no canal. Vamos ver se a gente dá uma continuidade legal para ela. Vamos falar de problemas clássicos de matemática e xadrez. Hoje vamos falar sobre o problema das 8 rainhas ou das 8 damas. Qual que é a diferença? A diferença é que classicamente a peça em questão é chamada de rainha. Porém, por uma questão de notação algébrica, a rainha é chamada de dama. Por quê? Na notação algébrica, cada peça recebe a inicial de sua representação. Por exemplo, torre representado pela letra T, cavalo pela letra C, bispo pela letra B, rei pela letra R. Então a rainha, no caso, é chamada de dama e representada pela letra D. Para não confundir, por exemplo, a notação de rei e rainha. Por isso que em questão de notação algébrica, chamado de dama, ao invés de rainha. Esse problema é muito conhecido como o problema das 8 rainhas. Aqui nós vamos chamar de 8 damas, justamente por conta dessa questão, tá bom? E o mais legal de tudo, não é necessário saber jogar xadrez, tá? Por exemplo, eu vou até limpar o tabuleiro, limpo o tabuleiro, ok? Vamos lá, só vamos entender como funciona o movimento da dama. Eu tenho uma dama disposta no tabuleiro, ok? E essa dama, ela ataca, ela tem um raio de ataque na sua horizontal, na sua vertical e na sua diagonal. Ou seja, ela tem um raio de ataque nas suas horizontais, verticais e diagonais, ok? Tudo bem? Então quer dizer o seguinte, se ela está posicionada aqui, ela pega todas essas casas. Ok? Ela está atacando ao mesmo tempo todas essas casas, tudo bem? Quanto mais próxima do centro, mais casas ela vai atacar. Tá bom? Certo? Por exemplo, essas 4 casas centrais é determinado como centro do tabuleiro. Se a dama estiver aqui, ela ataca até 27 casas, é isso? Ó, aqui são 7, mais 7, 28 casas, né? Mais 7, mais 7. Certo? Vamos fazer assim, na vertical são 7 casas, na horizontal são 7 casas, na diagonal principal são 7 casas, ah não, são 27 mesmo, e na diagonal secundária, vamos dizer assim, são 6 casas, 7 mais 7 mais 7, 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 6, 27, 27 casas mesmo, então é o mesmo número para essas 4 casas principais, tá? Quanto mais fora do tabuleiro, mais longe do centro, menos casas ela vai atacar. Por exemplo, lá no canto ela ataca apenas 7, 14, 21 casas. Ok? Vamos só conferir como é que é nessa outra situação. 7, 7 e 7 é 21 também, tá? Então, quanto mais próxima do centro ela estiver, mais casas ela atacará. Isso é até um conceito estratégico no xadrez. Dominação de centro, posicionamento de peças no centro do tabuleiro. Mas isso não vem ao caso por enquanto. Tá, então quer dizer o que? A dama se move pelas verticais, horizontais e diagonais. Beleza. O que se trata esse problema? O problema é o seguinte: como dispor 8 damas no tabuleiro de modo
que elas não se ataquem. Desafio. De modo que elas não se ataquem. Certo? Então olha só. Para a pessoa que não conhece xadrez ainda, o que ela pode tomar como conceito? Ah, eu não posso ter outra dama na horizontal, nem na vertical e nem na diagonal, tá? Ou seja, não posso ter aqui, nem aqui e nem aqui. Ou seja, essa dama tem que mudar de lugar. Essa dama precisa mudar de lugar e essa dama precisa mudar de lugar. Ó, não temos ataque aqui, não temos ataque aqui. Por sua vez, essas damas também não se atacam, ok? Ó, temos que analisar tudo. Diagonais, verticais, ok? Para justamente, quando a gente for implementar as outras damas, por enquanto colocamos só 4, tá? O problema clássico dela, o problema mínimo na verdade, funciona no tabuleiro 4x4. 4 damas por tabuleiro 4x4. É o mínimo, tá? É o mínimo. Por exemplo, vamos tentar resolver? Vamos limitar aqui, ó. Vamos limitar essas casas aqui, ó. Vamos limitar essas casas aqui. Por exemplo, se eu tiver uma dama aqui, eu não posso ter outra dama aqui. Vou botar branca, né? Ou vamos botar tudo preto mesmo. Não tem problema não. Vamos botar uma aqui. Ou seja, se a gente for escalonando elas por coluna, ou seja, eu não posso ter aqui a segunda dama, não posso estar aqui nem aqui. Então eu já posso colocar apenas aqui ou aqui, tá? Vamos deixar aqui por enquanto, né? Mas olha só, quando eu for colocar a terceira, eu não posso estar na mesma linha, né? Quando colocar essa terceira dama, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando for colocar essa terceira dama, não posso colocar aqui porque entre confronto com a primeira. Não posso colocar aqui que entre confronto com a segunda, nem aqui com a mesma segunda, e aqui entre confronto com as duas, né? O desafio não é esse, ok? Então, quer dizer o quê? Ou a primeira dama ou a segunda dama está mal posicionada. Vamos alterar a posição da segunda. Pronto, a princípio está ok. Mas quando for colocar a quarta dama, ela está em confronto com as outras três. Em qualquer uma das 4 posições. Certo? Então vamos lá, vamos alterar a segunda. Vamos alterar a terceira e vamos alterar a quarta. Pronto. Olha só, nesse tabuleiro 4x4, dispomos as damas de modo que elas não se ataquem. E se você reparar, para você que já conhece o jogo de xadrez, essas damas, ela é a representação do movimento das outras peças, com exceção do movimento do cavalo. O movimento do cavalo é em L. Em L. Ok? Ou aqui também. Ou seja, se um cavalo está posicionado nessa casa, ela ataca essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa e essa casa. Com uma dama, o cavalo também, quando está no centro, ele ataca mais casas. 8 casas ele ataca, ok? Então, olha só, posicionar as damas em L é uma estratégia. É uma estratégia, tá? Por quê? Quando você forma um L com a dama, ela não está na mesma linha, não está na mesma coluna e não está na mesma diagonal. Certo? Tudo bem? Então, olha só. O que é o desafio? O desafio é dispor 8 damas no tabuleiro de modo que elas não se ataquem.
8 damas, 8 peças quaisquer, tá? No século 18, 19, não me lembro ao certo, Gauss, acho que foi 19 mesmo, ou no século 20 mesmo, não lembro, não lembro. Só lembro que foi Gauss. Gauss e um outro matemático, astrônomo também, Schumacher, se não estou enganado, eles descreveram em um artigo 92 soluções possíveis para o problema, tá? 92 soluções, onde que 12 são soluções fundamentais. Essas 12 soluções fundamentais, através de outros conceitos como rotação do tabuleiro, imagem do tabuleiro no eixo X, eixo Y, ok? E nas suas diagonais pelas reflexões do tabuleiro, a gente poderia simplesmente girar o tabuleiro. Essa criaria uma nova solução. Girar ele 90 graus, 180 graus, 270 graus. Encontraria novas soluções a partir de uma fundamental. Tá? Mas o que é o desafio? O desafio é dispor 8 damas no tabuleiro. Ok. Então existem 92 soluções diferentes para esse problema. Eu apliquei isso várias vezes já em sala de aula e eu escutei muito. Ah, não tem como. Tem 92 soluções para esse problema. 92 soluções. Desafio das 8 damas. Eu vou chamar de 8 damas, tá? Historicamente está descrito nos artigos de matemática e xadrez como 8 rainhas. Tá? Eu vou chamar de 8 damas por uma questão de notação algébrica. Tá bom? Então vamos lá. Uma das estratégias é colocar as damas em L, né? Ó. Resolveu? Não. Não resolveu. Por quê, ó? Essas duas damas estão se atacando. Certo? Tá. Vamos agora ver alguns conceitos matemáticos, tá? Ali pro tabuleiro. Isso. Alguns conceitos matemáticos. Tá. O primeiro deles é sobre a combinação de peças. Primeiro, como dispor 8 peças no tabuleiro de modo 8 peças no tabuleiro, ponto. Você tem um espaço de 64 casas, você tem um tabuleiro 8 linhas por 8 colunas, certo? No caso representado A, B, C, D, E, F, G, H, cada coluna por uma letra e cada linha por um número, tá bom? Então aqui a gente tem um problema de combinação. O que é essa combinação? A combinação, nesse caso, vamos representar assim, ó, porque a gente está representando num bloco de notas, né? 64 por 8, tá? O número de possibilidades total é 64 casas, fatorial, tá? Divide por 64 menos 8, fatorial, vezes 8 fatorial. Tá bom? Eu não vou dar muitos detalhes nesse vídeo sobre os conceitos matemáticos, mas eu quero mostrar o seguinte. Quero mostrar para vocês, na verdade. É assim, o vídeo é assim, a gente faz assim, sem corte, sem nada. Quero mostrar o seguinte. Quando a gente for colocando restrições, o problema vai enxugando, vai aproximando para soluções de menos complexidade. Tá? Se a gente aplicar o conceito de combinação, que é dispor 8 peças no tabuleiro de 64 casas, nós temos o seguinte: aqui nós temos uma posição, aqui nós temos outra configuração, certo? Aqui nós temos outra, aqui nós temos outra, aqui nós temos outras, tá? Então, como são 64 casas possíveis para 8 damas, nós temos um problema de combinação, de análise combinatória, tá bom?
bom? Vamos fazer isso na calculadora para a gente ter uma noção de que número é esse? Deve passar de alguns bilhões, viu, gente? Alguns bilhões. Vamos lá, vamos ver se a gente lembra como é que faz isso. É 64 fatorial dividido por 64 menos 8 fatorial, tá. Beleza, então vamos compreender o número de cima entre parênteses, ó. 64 fatorial, ok? Dividido por, vamos abrir outros dois fatoriais. 64 menos 8 fatorial vezes 8 fatorial. Abrimos um. Será que vai dar certo isso? Ok, deu. 4 bilhões 426 milhões 165.368 possibilidades. Possibilidades. Olha o número de combinações possíveis para dispor 8 peças em um tabuleiro de 64 casas. 8 por 8. 4 bilhões de possibilidades. É muita possibilidade. É muita possibilidade. Tá? O segundo conceito matemático é o seguinte. Tá? Eu quero evitar que elas se ataquem. Ok? Eu quero evitar que elas se ataquem. Então, a primeira restrição é que tem apenas uma dama por coluna. Beleza. Vai resolver o problema das colunas, vai resolver o problema das colunas. Tá? Então, cada uma das colunas é como se tivesse 8 possibilidades para cada 8 damas. Certo? A primeira tem 8 possibilidades. A segunda tem 8 possibilidades. A terceira tem 8 possibilidades. A quarta, a quinta. Cada uma tem 8 possibilidades. Então, se são 8 possibilidades para cada dama, então é 8 vezes 8, 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 vezes 8. Não, acabou, né? Vezes 1, né? 4, 5, 6, 7, 8, ok. 16 milhões de possibilidades. 777.216. Reduziu de 4 bilhões para 16 milhões, reduziu bastante, né? Tá bom? Esse é chamado de princípio multiplicativo. Tá? Nós temos 8 possibilidades para a primeira. A segunda também tem 8 possibilidades. Resolveu o problema das colunas. Não resolveu o problema das linhas e não resolveu o problema das diagonais. Outro fundamento matemático que cai sobre o problema das 8 rainhas, das 8 damas, é o seguinte. É o problema de arranjo e permutação. Nesse caso, permutação. Tá? Por quê? Só pode ter uma dama por linha e por coluna. Resolveu o problema de linha e coluna, ok? Por exemplo, se a primeira tem 8 possibilidades e eu dispus ela na primeira casa, por exemplo, as outras já não podem estar aqui, tá? Ok? Por exemplo, porque se eu coloquei uma dama aqui, eu não posso ter nem na mesma linha nem na mesma coluna. Então a outra dama tem agora 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7 possibilidades. A primeira tem 8. A segunda tem 7. Se eu não posso colocar nem na mesma linha nem na mesma coluna, a terceira terá quantas possibilidades? 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira tem 8. A segunda tem 7. A terceira tem 6. A quarta, olha só, vai restringindo. Ó. Tem 5 possibilidades. Contando com essa que ela está, tá? A primeira tem 8. A segunda tem 7. A terceira tem 6. A quarta tem
5. A quinta dama passa a ter 4 possibilidades. Vou apagar essa... Ah, tá, agora entendi. Vou apagar essas setas, né? A sexta dama tem apenas 3 possibilidades. A sétima dama terá apenas 2. E a oitava dama apenas 1. Então nós temos agora 8 possibilidades para a primeira, 7 para a segunda, 6 para a terceira, 5 para a quarta, 4 para a quinta, 3 para a sexta, 2 para a sétima e 1 para a oitava. Ok? 40 mil possibilidades, 40 mil soluções. Resolveu o problema das linhas e das colunas. Em momento, não há conceito dentro da análise combinatória que resolva o problema das diagonais. Em momento, né? Tá. Então nós temos 40 mil possibilidades. 40 mil possibilidades. Eram 4 bilhões. Restringiu linha. 16 milhões. 4 bilhões para 16 milhões. Restringiu linha e coluna. 40 mil possibilidades. 40.320 possibilidades. Já reduziu, já foi enxugando esse valor. Já está enxugando. Ok? E disso, para chegar em 92, é justamente eliminar todos os conflitos de diagonais. Tá bom? E ainda, cabe aqui aplicar ainda um outro conceito matemático, que é a probabilidade de calcular um evento aleatório. O que é esse evento aleatório? Quando fala em probabilidade ou número, estima-se que é um valor entre 0 e 1. Tem gente que cita a probabilidade como um valor de porcentagem. Isso é totalmente errado. É totalmente errado. A chance de um evento acontecer é uma porcentagem. Agora, quando a gente fala em probabilidade, é um número real entre 0 e 1. O 0 é considerado um evento impossível e o 1, o evento certeza, o evento absoluto, tá? Agora, o que é a chance desse evento acontecer? É a probabilidade vezes 100%, tá? Por exemplo, quando a gente fala em probabilidade, qual é a probabilidade de alguém sair num dia de chuva? É sim ou não. Sair de casa está entre sim ou não. Então, a probabilidade de sair de casa, sendo chuva ou não, é 50, é 0,50, né? Eu já estou confundido. É 0,5, ok? É sim ou não. A chance de alguém sair de casa em um dia de chuva é 50%. A chance de um evento aleatório acontecer é uma porcentagem. E a probabilidade é um valor real entre 0 e 1. Tá? E esse valor real entre 0 e 1 multiplicado por 100 determina a chance desse evento acontecer. Tá bom? Então, falando em probabilidade, estima-se que a probabilidade de encontrar uma solução dessa é de 92 casos possíveis dentro desses 40 mil. (0002). É difícil. Para a complexidade do 8x8, do tabuleiro 8x8, é difícil encontrar essa solução. Não é tão simples. O problema é de origem simples, mas a solução não é tão simples. Vamos assim dizer. Tá? Então vamos lá.
Vamos lá, vamos pegar uma solução. Vamos falar de uma solução real do problema? Vamos lá. Por exemplo, a solução é a seguinte: solução e forma de notação. Vamos lá. Vamos dispor a primeira dama aqui, ok. Para colocar a segunda dama, a gente não pode colocar aqui e nem aqui. Só da terceira em diante, certo? Para colocar a terceira dama, não podemos colocar aqui, nem aqui, 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 aqui podemos, tá? Então já restringiu, né? Porque ó, tá restringindo as linhas de ataque da dama, ó. Tá vendo? Nessas linhas verdes, com essas setas que estamos fazendo, não podemos colocar nenhuma outra dama, tá? Nenhuma outra. Tudo bem? Já vai restringindo muito, né? Estão compreendendo a complexidade do negócio? Então, olha só, ao colocar a quarta dama, por exemplo, eu só tenho mais essas duas casas, olha só, na quarta coluna. Vamos colocar aqui. Já complicou, né, gente? Com a quarta dama. Né, ó. Vou colocar todas as setas. A quinta dama, olha só, tem outras duas casas, ó. Olha só que interessante. Aqui, por incrível que pareça, não pega nenhuma, ó. Mas aqui já matou uma casinha, já matou outras. Ok, tem que cobrir tudo, ó, nas diagonais. Olha só, aqui coube só aqui, né? Tá vendo? A única casa vazia é ali. Que confusão, né, gente? Que confusão. Tá. A sétima. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Ou seja, todas as outras casas estão ocupadas. Se eu colocar na última aqui, ó, dá conflito com a primeira, né? Dá conflito com a primeira. Certo? Então essa não é uma solução. Então, qual que é o processo? Ah, mantém fixa a primeira e vamos por tentativa e erro mesmo, né? Ó, vamos jogar aqui. Não pode jogar aqui, então vamos jogar aqui. Não pode. Aqui. Por quê, ó? Esquece essas por enquanto, tá? Quando a gente faz uma nova solução, a gente tenta estabelecer as possibilidades. Ó, fixa a primeira, né? Aqui, a gente, no caso anterior, não deu certo, tá? Então o que a gente faz? Fixa a primeira, move a segunda, move a terceira, a quarta. Ah, pode ser aqui, na verdade, né? A quinta, ó, já tem essas duas possibilidades, né? Aqui, aqui e aqui. Então, ó, já não deu. Conflito aqui, né? Tá, então vamos jogar aqui, vamos jogar aqui, vamos jogar aqui. E aí tá dando conflito, né? Viu que não é tão simples? A primeira solução fundamental é 1, 5, deixa eu pegar aqui, 8, na sexta. Ah tá, vamos fazer assim. Eu tô falando 1 e 5, mas vamos pegar de acordo com as linhas. Ó, na primeira coluna coloca na posição 1, na segunda coluna coloca na posição 5, na terceira coloca na posição 8, na quarta coloca na posição 6, ó. Tá vendo aqui, ó, a referência das linhas? A põe na 3, põe na 7, põe na 2 e põe na 4. Ok? Ah, se eu inverter essas duas, posso? Ó, dá conflito aqui. Dá conflito aqui.
Então, essa é a solução fundamental 1 das 12, tá? Essa é a solução fundamental 1. Como que a gente representa essa solução? Por um vetor, tá? Vamos chamar de solução. Um vetor de uma linha por 8 colunas. Uma matriz vetor, né? Uma matriz linha. Matriz linha ou um vetor. Tá? Tem a mesmo efeito, vamos dizer assim. Então, ó, 1. Por que 1? Subentende o quê? Que esse primeiro espaço já está representando a primeira coluna. Tá? O segundo espaço, a segunda coluna. Então, por isso que representa 1, 5, 8, 6, 3, 7, 2 e 4. Repara o seguinte: os valores estão descritos. Os valores estão descritos de 1 a 8 e eles não se repetem, porque se eles repetirem, eles estão na mesma linha, ok? Então, essa é a solução fundamental 1. Isso matematicamente, tá? Vou colocar aqui, matematicamente. Como um vetor ou matriz linha, né? Tem o mesmo efeito algébrico, tá? Tem o mesmo efeito algébrico. E em xadrez, como é que faz? Enxadristicamente, a gente escreve? Vamos colocar enxadristicamente. Capivara inventando conceitos. Enxadristicamente, a gente representa as posições das casas. Tá? Por exemplo, cada casa recebe uma coordenada de linha e de coluna. Tá? Coluna e linha. Por exemplo, aqui a dama está em A1. Então a gente escreve dama A1. Vou colocar assim, ó. Dama A1. Dama B5. Dama C8. Dama D6. Dama, ó, E3. Dama F7. Dama G2 e dama H4, ou seja, cada dama tem uma representação de coluna e de linha. As colunas por letras minúsculas, A até H, e as linhas de 1 até 8. Tá? Então, enxadristicamente, a gente tem essa representação. E, consequentemente, a gente já está falando de um outro conceito matemático, que é o de coordenadas geométricas, que é através do eixo de coordenadas cartesianas. Ok? A, B, C, D, E, F, G, H. Certo? A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E cada dama ocupa uma posição. Uma representação de linha e de coluna. Coluna e linha. Tá bom? Tudo bem? Então falamos de vários conceitos. Tá bom? Dependendo da repercussão desse vídeo, eu prometo trazer com mais detalhes o estudo de cada item citado. Falando de análise combinatória, falando da combinação de elementos, falando do princípio multiplicativo, falando da permutação de elementos, falando de probabilidade, que já é um evento... fala de probabilidade também, dentro da análise combinatória. E agora, indiretamente, caímos na representação cartesiana,
do eixo XY. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Se inscreve no canal. Ative o sininho para as novas notificações. Beleza? Até mais. Fui!